Boa noite a todos. Mais uma reunião da Academia Cearense de Medicina. Hoje é 14 de julho de 2021, queda da Bastilha, e teremos a conferência, a sétima conferência online da Academia Cearense de Medicina. Eu passo a palavra agora para o acadêmico João Edson, para ele fazer o comando dessa sessão. Ok, boa noite a todos. Eu trago o abraço fraterno do nosso presidente acadêmico Pedro Henrique Saraiva Leão. E, desde já, eu quero lembrar os senhores para frequentarem hoje ou amanhã o grupo de WhatsApp da academia, onde eu deixei para os senhores e para as senhoras um pão quentinho com manteiga e um café bem quente, não é requentado, bem quente para os senhores, para que a gente possa relembrar com nostalgia e saudade aqueles momentos daquela mesa na sala da Secretaria da Academia. Preparem-se para voltar aquele pão muito brevemente, porque assim Deus vai querer. Dito isso, a nossa conferência a nossa sessão está aberta, e eu quero passar a palavra ao acadêmico Roberto Misit, ad referendo, o nosso responsável pela comissão científica no tempo de limitação física do nosso queridíssimo acadêmico Ian Rabelo, que eu espero que, se ele já não esteja presente, esteja dentro do tripô. Então, o meu amigo bom Roberto, com você a palavra. Roberto, tem que ligar seu som. Pronto, ok? Ok. Pronto. Então, eu queria aproveitar esse espaço e passar a palavra para o acadêmico que fará a apresentação do nosso conferencista, para lembrar uma coisa. Essa sétima conferência mensal da academia estava sob a tutela do acadêmico Vitoriano Antunes Barbosa, que ele iria falar sobre música, movimento e medicina. O mesmo nos procurou e disse: Roberto, é o seguinte, este tema, para ser desenvolvido por via online, não ficaria bem. Eu prefiro que a gente faça adiar esta conferência para quando podemos fazer isto presencialmente. E eu acatei, ele ficou satisfeito, e vamos ver quando é que nós queremos agendar esta conferência. Então, aproveitei, porque já tinha sido este aviso quase muito em cima, e eu não queria dar uma solução de descontinuidade às nossas conferências da academia. Então, eu convidei o professor, nosso conferencista de hoje, né, André Bastos Gel, e eu fiz o convite, e ele prontamente, como sempre ele fez, achou que poderia dar esta conferência. Então, eu quero aproveitar agora, com a presença dele, agradecer essa sua disponibilidade com a Academia Cearense de Medicina. Então, eu queria também esclarecer que muita gente achou por que foi modificado este programa. A modificação do programa foi devido a isto. Bom, em relação às conferências do ano de 2022, nós já estamos já com elas quase todas prontas, de janeiro até junho, quando então uma nova diretoria da academia será empossada. Eu, no início do mês de agosto, eu já colocarei todas as conferências com os conferencistas e aqueles que farão a apresentação. Isso vocês vão esperar, porque já, como disse isso, nós estamos fazendo tudo de uma maneira para que tudo corra sem nenhum problema. Em relação às duas webinars deste ano, de agosto, no dia 18 de agosto, e de novembro, no dia 17, o nosso acadêmico Henrique Lial já está se programando para que estas webinars
seja já complementada com o nome da webinar e aqueles que vão participar. Então, estas eram apenas alguns detalhes que eu queria falar com vocês. Me desculpar por que nós seguimos rigorosamente toda a sequência de conferências e que também nós damos as conferências também desse ano, até o mês de novembro, todas checadas com seus conferencistas e aqueles que irão apresentar. Meu muito obrigado, boa noite. Passo a palavra para o acadêmico Dr. Flávio Leitão, que irá apresentar o nosso conferencista André Bastos Gugel. Dr. Flávio. Ilustríssimo senhor vice-presidente da Academia Cearense de Medicina, acadêmico Janedson Baiman, caríssimas confreiras, prezados confrades. Gostaria inicialmente de agradecer o nímio prestígio que o acadêmico Roberto Midici, na qualidade de coordenador da Comissão Científica da ACM, concedeu-me, instando-me a fazer a apresentação do ilustre orador desta noite, o professor Dr. André Gugel. Não é tarefa ingente, muito pelo contrário. O denso conteúdo intelectual do nosso conferencista torna leve e deleitante a incumbência que me foi concedida. A singeleza da tarefa de apresentar o conferencista justifica-se em virtude da expressiva riqueza de seu conhecimento. A profundeza de sua cultura permitirá que a nossa Academia Cearense de Medicina possa imergir no deleitante mar da cultura geral, para emergirmos mais fortalecidos, revigorados que seguramente ficaremos, pela aquisição de conhecimentos não relacionados à medicina, e assim possamos nos eximir do desagradável aforismo quem só sabe medicina, nem medicina sabe. André Bastos Gugel, prezadas acadêmicas, prezados confreiras, prezados confrades, nasceu em Fortaleza em 22 de setembro de 1986, no auspicioso momento em que a nação brasileira teve seu primeiro presidente civil, após mais de 20 anos de ditadura militar. E Fortaleza tinha, pela vez primeira, uma mulher gerindo seu destino, a professora universitária Maria Luísa Fontinelli. O expositor é filho de nossa colega, a médica Maria de Fátima Araújo Bastos, e do insuperável diretor de publicações do nosso Silogeu, o confrade Marcelo Gugel. Tem graduação em Direito pela conceituada Universidade de Fortaleza, a Unifor, e especializou-se em várias vertentes deste ramo do conhecimento humano, as quais sejam direito previdenciário, trabalhista, médico e empresarial. Todas essas especializações se efetivaram no conceituado Instituto Mentoring de Ensino e Pesquisa, o IMEP. O expositor tem também qualificação no grau de Master of Business Administration, MBA, nas vertentes finanças, investimentos, macroeconomia, comércio exterior e avaliação educacional. Toda esta rica soma de qualidades acadêmicas se fez igualmente no IMEP. Atualmente, transita com bastante propriedade como professor autônomo de idiomas clássicos. É rico conhecedor da língua que deu origem à sonorosa língua portuguesa, o latim, assim como do grego antigo e do sânscrito, a ancestral língua do Nepal e da Índia, importantíssima para o conhecimento da liturgia hindu e budista. Enriquece o quadro de docentes da Faculdade Rodolfo Teófilo e do Instituto Mentoring de Ensino e Pesquisa, o IMEP. Sobressai-se como profundo conhecedor da mitologia greco-romana, sendo conhecido nos meios intelectuais do estado do Ceará por suas excelentes palestras, não só sobre mitologia, ocasião em que patenteia um profundo conhecimento sobre o assunto, mas também pelo seu extenso saber da literatura universal. Dotado de memória ímpar, é capaz de recitar de cor seguidos cantos da universal obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, e transita com invejável facilidade no caudaloso rio do conhecimento da história universal. Não percamos tempo, portanto,
em tecermos mais merecidas loas ao expositor de hoje. Abeberamos com deleite as informações que o conferencista nos presenteará sob o título Romantizando o Crime, de Robin Hood a Lampião. Obrigado. Muito obrigado, doutor Flávio Leitão. Obrigado a todos pela presença. É um prazer estar aqui. Vejo algumas pessoas que estiveram na palestra anterior, de segunda-feira. Doutora Ana Margarida, boa noite. Doutor Roberto Misit, boa noite. Então, preparei aqui uma exposição, que eu espero que vocês gostem muito, que vamos tratar não apenas de um só assunto, mas, na verdade, de vários. É sempre um prazer fazer uma palestra que não envolve apenas um assunto, não envolve só história, por exemplo, mas vai envolver tudo. Vai envolver história, vai envolver literatura, um pouco de política, cinema. E uma palestra boa é assim. Então, gente, sem mais delongas, vou começar uma apresentação aqui. Só um instante, fazer o compartilhamento da tela. Pronto, acho que só me confirmem, todos conseguem ver, não é? Sim. Certo? Ótimo. Então, vamos começando aqui nossa palestra. Coloquei aqui, logo assim, duas fotos aqui dos principais temas da nossa palestra, mas não vou falar exclusivamente dos dois. É claro que há tantas coisas para falar de Robin Hood e também de Lampião, que dá para fazer uma palestra só deles. Mas o nosso propósito aqui é falar da maior quantidade possível, em determinado tempo, sobre cada um desses personagens históricos. Agora, antes de começar a falar de Robin Hood, vai ser nosso primeiro, vou fazer aqui um disclaimer em relação a conflito de interesses. Eu não sou advogado de Lampião, não tenho nenhum interesse em reescrever a história de Robin Hood, até porque é um personagem mais mítico, ou talvez chegue a ser semi-histórico quando tivermos mais provas da existência dele. Então, isso aqui é de uma praxe falar que eu não tenho nenhum interesse aqui. Meu único interesse, na verdade, é o histórico. Minha única preocupação aqui é, na verdade, histórica. Eu costumo dizer que estudar história, muitas vezes, é tentar descobrir onde é que está a verdade. Porque há tanta manipulação, há tanta desvirtuação do que realmente aconteceu no fato histórico, que ao final cabe ao historiador tentar descobrir, tentar ver várias fontes, ver qual fonte é mais fidedigna que a outra, e assim chega-se a uma conclusão. O primeiro slide que eu vou apresentar para vocês ainda não é sobre Robin Hood, mas foi a primeira vez em que um ladrão, um fora da lei, foi imortalizado pela literatura. Nós temos aqui esse tipo de versinho chama-se dicta, um termo latino proveniente do grego para um verso curto de 2 ou 3, um poema curto de 2 ou 3 versos. Aqui, no caso, é o poeta Virgílio falando sobre um determinado ladrão chamado balista. Balista é um termo usado até hoje em balística, por exemplo, certamente um apelido que esse ladrão tinha. Então, o que ele diz aqui? Monte sub hoc lapidum degitur balista sepultus. Nesse monte de pedras está sepultado balista. Aproveita o caminho seguro, viajante, de dia e de noite. Ele está falando o quê? Que nesse monte de pedras aí estava enterrado o famoso ladrão. Então agora os viajantes podiam fazer o caminho em paz. Isso aqui não chega a ser uma romantização, não chega a ser o que nós vamos ver aqui na palestra, mas eu achei interessante colocar porque foi a primeira vez em que um ladrão foi imortalizado. Se não fosse por Virgílio,
Ninguém ia saber que existiu na época dele um ladrão chamado balista. Essa obra, a menção a este poema, vocês encontram na obra De Vita Virgilii, sobre a vida de Virgílio, que também um grande escritor romano suetônio escreveu. É uma coletânea da vida de vários poetas anteriores a ele. Eu aconselho, para aqueles que não vieram à palestra passada, eu sempre digo para as pessoas terem um bloco por perto, porque eu vou mencionar muitas obras, vou recomendar muitos livros, ok? Então é bom ter assim um caderninho por perto para anotar, tá bem? Aí, se quiserem fazer perguntas depois, na palestra, em relação a uma obra, fiquem à vontade, viu? Agora, o primeiro que vamos mencionar aqui é o tema da palestra, Robin Hood, mas ele não é um personagem histórico. Como eu falei, ele está no ramo de completamente mítico, completamente folclórico, a um personagem semi-histórico. Não sabemos, tem assim, algumas menções a um certo Robin Hood em alguns textos históricos, mas bem esparsos, sem nenhuma informação, não sabemos nada dele. A principal fonte sobre ele são as baladas, que eram recitadas por trovadores, por cantores, muitas delas até anônimas, não sabemos nem quem escreveu, e que eram passadas assim, de geração em geração. E cada uma dessas baladas, cantadas, sendo acompanhadas por instrumentos musicais, conta algum episódio interessante da vida dele. Quando é que se passa a história? A maior parte das baladas mencionam muito o rei Ricardo Coração de Leão. E outras fontes contam que Robin Hood lutou nas cruzadas com o rei. O rei ainda está lutando quando Robin Hood chega à Inglaterra. Ele é vítima de um complô e ele perde todos os bens da propriedade, porque ele era no começo um senhor mesmo, um nobre. Ele percebe também que o irmão do rei estava planejando um golpe de Estado. Então ele passa a lutar contra essa opressão do irmão do rei, que também passa a lutar por uma justiça social contra a todos aqueles que fizeram com que ele perdesse tudo. Junta-se a um bando de foras da lei e começa a roubar dos ricos para dar para os pobres. Personagens famosos na obra aqui no universo do Robin Hood é o Pequeno John, Little John em inglês. É uma ironia, porque ele é descrito nas baladas como um homem gigante, sempre acompanhado também desse bastão. Nesse aqui é um episódio célebre em que Robin Hood encontra pela primeira vez o Pequeno João e eles lutam para que Robin Hood possa passar por essa ponte, que é bloqueada pelo Pequeno João. No final eles lutam, um faz o outro sangrar, e eles acabam virando amigos. Outros personagens famosos também é o Will Scarlet. Ele tem esse nome devido a um manto vermelho que ele sempre usava. E também o Frade Tuck. É um religioso do grupo. Esses são os amigos dele. Mas aqui já é uma nobre que ele tinha um interesse de uma namorada que ele tinha, a Maid Marian, mas não é a que aparece em todas as baladas. Há menções a outras mulheres por quem ele se interessava. Em algumas até tem uma competição com os inimigos dele. Existe uma obra que eu até coloquei aqui que é chamada de Maid Marian, que foi uma obra escrita no século XIX que trata sobre a lenda de Robin Hood, mas contada do ponto de vista de Maid Marian.
Os inimigos dele, todos devem ter ouvido falar, que é o xerife de Nottingham. E tem também o Guy de Guidern. Ninguém sabe esse nome, certamente é origem normanda, porque também é uma característica comum nas lendas, nas baladas de Robin Hood, uma luta entre os saxões e os normandos. Uma luta política, porque a história, de acordo com esses autores, se passa após a invasão normanda, em 1066, em que os ingleses foram dominados pelos normandos. Essa aqui é até uma das baladas mais cruéis, porque o Guy de Guidern vai até Robin Hood disfarçado, mas Robin descobre que ele é um inimigo e decapita. Ele é decapitado. E quando chega o xerife para prender o Robin Hood, ele faz uma imitação como se ele fosse Guy, ele se veste igual ao Guy, escapa e salva os prisioneiros. Agora, obras que tratam da lenda de Robin Hood. Nós temos as Aventuras de Robin Hood, escrita por Howard Pyle, mas essa aqui é uma literatura mais infanto-juvenil. Ele escreveu mais pensando nesse público. Nós temos a obra Ivanhoe, do escocês, autor de Robert Louis Stevenson, e Walter Scott. Mas Robin Hood aparece mais como um personagem secundário. O principal é Ivanhoe. E por último, mas não menos importante, Robin Hood, o próscrito. Próscrito é uma palavra que significa o fora da lei, o bandido. Eram pessoas que eram marcadas pela lei como bandidos. Ele tem esse nome típico, esse nome jurídico de próscrito, que é pelo célebre escritor francês Alexandre Dumas. Agora, como é Robin Hood no cinema? Existem inúmeras representações de Robin Hood na sétima arte. Uma que eu gosto muito é na época ainda do cinema mudo, é a adaptação com Douglas Fairbanks. É de 1922 ou 23, se eu não me engano. Aí surgiram várias outras, acho que tem umas 50 adaptações. Não coloquei aqui porque não ia nem caber. Mas além dessa, tem também uma sátira, até uma paródia bem divertida, que é com o diretor americano Mel Brooks. Ele faz uma sátira de várias baladas, de várias histórias tradicionais, com muito bom humor. Ele conta uma história bem engraçada. Eu acho que no final dos anos 80. Pronto, gente. É isso que eu queria tratar sobre Robin Hood. Mas nós ainda estamos aqui na parte de bandidos fictícios, certo? Agora vamos entrar numa parte onde tem alguma história relacionada a esses bandidos. Ok? Mas o resto que sabemos sobre eles é muito mais folclórico. Eu vou apresentar agora para vocês um personagem da Escócia, chamado Macpherson. Macpherson foi o filho de um laird. O laird é uma espécie de nobre, um barão, com uma cigana. Quando o pai dele morreu, ele começou a viver com os ciganos e enveredou para a vida do crime. Isso aqui é bem interessante, que é o brasão de família dos Macpherson. Os brasões de família na Escócia, em geral, trazem um texto em latim, em scots, inglês, em francês e em gaélico também. Nesse caso aqui, essa aqui é a adaptação para o inglês moderno. Em geral, eles falam coisas, assim, às vezes até bizarras, como essa aqui, que é não toque no gato, a não ser, essa aqui é a forma antiga da conjunção but, com uma luva. É uma
precaução, porque o gato pode atacar. Né? Mas então, Macpherson, depois de uns anos na carreira de bandido, ele foi traído por uma namorada, ela que denunciou a polícia. Então ele está prestes a ser enforcado. Mas aí acontece uma coisa curiosa. Ele pega o violino dele. Na verdade, não é nem violino, não. Esse instrumento aqui é conhecido como fiddle. Ok, gente? E eles têm até hoje esse violino no Museu Macpherson, perto de Inverness. Porque dizem que quando ele ia ser executado, ele pegou o violino e tacou na cabeça do carrasco. E em outras versões, ele mesmo vai até lá e se enforca. Aqui eu coloquei a partitura para vocês verem, porque esta palestra eu tinha planejado fazer um dia envolvendo muita música, porque eu ia apresentar para vocês também a música por trás de cada uma dessas. Cada um desses personagens inspirou livros, filmes e especialmente música. Então, esta balada conhecida como Macpherson's Runs, que dizem que foi escrita por ele mesmo, ainda é muito comum na Escócia, muito tocada nos jigs. Agora, eu vou apresentar para vocês outro fora da lei. Esses aqui são mais curtinhos, vou falar um pouco menos sobre eles. Este aqui é um bandido de estrada conhecido como cucaracha, que significa barata, o animal, que era um fora da lei típico da região de Aragão, e sobre o qual se fala muita história de que ele ajudava, da mesma forma que Robin Hood, ele também ajudava os pobres, roubava dos ricos e dava aos pobres. Mas praticamente tudo que se sabe sobre ele é folclore, mas a história dele é, como vocês vão ver, é muito parecida com a de outros personagens que eu vou mencionar aqui. Da mesma forma que Lampião, ele foi morto em uma emboscada com a polícia, e também se diz que ele foi envenenado. Tem essas duas versões. Ele tinha esse nome de cucaracha porque ele se vestia em um manto completamente negro, que assemelhava um pouco o animal. E tem uma história também muito que é muito contada no folclore aragonês, é que o cucaracha estava disfarçado, ele vê uma criança andando assim, mas olhando para os lados com muito cuidado. Aí ele pergunta para o menino, o que você tem, menino? Ele fala, não, é que eu estou com muito medo aqui porque minha mãe me deu dinheiro para comprar leite e eu tenho medo que o cucaracha tome. Aí o cucaracha ficou louco, pegou o dinheiro do bolso dele, deu ao menino e falou, pois diga a, não vou usar o termo pejorativo, diga a prostituta da sua mãe que o cucaracha não rouba os pobres. É a história que se conta sobre ele. Mas, assim como Robin Hood, essa parte também não sabemos se é verdade. Foi uma história, um folclore que se perpetuou, geração por geração. Mas agora, olhem só como esta temática do ladrão bom, do ladrão que ajuda os pobres, ela é universal. Porque o próximo que eu vou apresentar para vocês é no Japão, Ishikawa Goemon. De acordo com o folclore, ele foi o filho de um senhor feudal que foi executado injustamente. Então ele começa uma guerra contra a sociedade, começa a atacar os ricos e dar dinheiro aos pobres. De acordo com as tradições, é, é atribuída a ele um atentado contra o próprio Oda Nobunaga, que era o senhor feudal mais importante da época, uma espécie de Alexandre Magno lá do Japão. Ficou famoso por reunificar o Japão feudal, pelo menos o sul do Japão. Então, após isso, ele é capturado
E a sua execução foi ser fervido vivo. Olhem só aqui. Ele e o filho. Ele ergue o filho para tentar salvar. Umas fontes dizem que o filho foi salvo, outras dizem que morreu com ele. Mas ao final ele faz um poema que diz... É muito comum nas civilizações orientais fazer um poema antes de morrer. E o poema dele dizia que os bandidos sempre vão existir. Pronto, agora nós vamos chegar em uma temática mais histórica aqui da nossa palestra. Vamos falar de um personagem real, um personagem histórico. A gente já pode ter algumas certezas, digamos assim, sobre a vida dele, quem ele foi, quem foram seus pais, quem foram seus amigos, como ele morreu. Tudo isso nós temos alguma certeza. Eu vou apresentar para vocês Jesse James. Assim como Robin Hood, Jesse James também tem muito folclore sobre a vida dele, especialmente que ele teria sido como um homem que roubava dos ricos para dar aos pobres. Essa aqui é uma seleção de uma das baladas mais conhecidas, ainda tocada, especialmente no sul dos Estados Unidos, que diz: Jesse James foi um homem que matou muitos. Ele roubou o trem de Glendale. Ele roubava dos ricos e dava aos pobres. Tinha uma mão, cérebro e coração. Aqui é uma tradução livre que eu fiz. É muito difícil traduzir poesia, música. Mas agora, vamos entender qual é o contexto histórico de Jesse James. A Guerra Civil Americana. Talvez um dos conflitos mais sangrentos da história da humanidade. 10 anos de guerra em que o país acabou assim, sem nenhuma possibilidade de reerguer. Para os Estados Unidos se reerguerem de novo foi muito esforço, foi muito difícil. E ambos os lados na Guerra Civil Americana, o Norte e o Sul, cometeram atrocidades. Mas agora, vamos dar uma olhada aqui na lenda de Jesse James. Uma história bem interessante que se fala sobre ele é sobre um encontro que ele teve com uma viúva. Dizem que Jesse James estava fazendo uma viagem, ele pede hospedagem a uma senhora, uma dona de um rancho. O direito de hospedagem é muito forte naquele local, especialmente no sul dos Estados Unidos. Ele é hóspede dela por um dia, mas ela começa a chorar de repente e conta que ela devia $500, na época um dinheiro considerável, século XIX. Ela devia essa quantia ao banco e o rancho dela ia ser confiscado. E ela não ia ter para onde ir. O que é que Jesse James faz? Ele tira dinheiro do próprio bolso, $500, entrega à viúva e pede, ao pagar o banqueiro, que ele emita um recibo de quitação. Por que é que Jesse James fez isso? Porque quando o banqueiro recebeu o dinheiro, ia voltando, ele é roubado por um bandido de estrada, que era quem? Ninguém menos que o próprio Jesse James. Essa história é contada nessas duas obras, Ascensão e Queda de Jesse James, por Robertus Love, e Jesse James Era Meu Vizinho. Acontece que esta lenda não tem nenhuma base histórica, não é sequer confirmada por nenhum contemporâneo de Jesse James, por nenhuma testemunha ocular. Teria sido inventada por um repórter policial de um jornal da época chamado Police Gazette. A obra que mais tem detalhes sobre James, é realmente obra com mais rigor histórico, é esta aqui, Desperate Man. Seria como Os Homens Desesperados. Desperate, em inglês da época, significava algo como um bandido fora da lei.
esse termo era muito usado na época, que foi retirado exatamente dos arquivos da agência Pinkerton, sobre a qual nós vamos falar mais tarde. Agora, vamos ver aqui quem eram Jesse James, ou melhor, os irmãos James, porque se tornou muito conhecido o nome de Jesse James, mas o nome de Frank, quase ninguém ouve falar. E Jesse teve essa morte, teve muito mais baladas, era o chefe do bando. E o Frank até morreu bem mais tarde, morreu de doença, e quase ninguém ouve falar nele. Mas olhem só, esta aqui é uma das fotografias que se tem dos irmãos, mas foi o irmão Frank quem começou primeiro a carreira de bandido. Ele começou atuando em uma milícia na época da Guerra Civil. Aí olhem só a recompensa que tinha para Jesse James. $25.000, uma verdadeira soma astronômica na época. Quando ele morreu, foi 35 mil. Agora, vamos ver como é que surgiu o bandido Jesse James. Ele teve duas influências muito fortes, e não foram em casa. O pai era um pacato pastor, que a principal influência de Jesse James em relação à crueldade foi William Cantrell. Ele foi um tenente durante a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, que foi responsável por um massacre de 150 mulheres e crianças. Ele ouviu falar que em uma cidade tinha pessoas que estariam ajudando o norte e que seriam espiãs. Ele não hesita. E em nenhuma época, se pode matar civis em uma guerra, e muito menos no local com mulheres e crianças. Mas ele não hesita, ele vai lá, se as pessoas são traidoras, manda matar todo mundo. Outra pessoa que teve uma influência muito forte em Jesse James era William Anderson. Olhem só qual era o apelido do homem: Bloody Bill, ou seja, Bill o Sangrento, porque ele era conhecido pela crueldade, especialmente também em relação a mutilar os corpos, decapitar, cortar. Também foi responsável por um massacre de um trem que estaria levando soldados do norte. E no final acabou matando gente que não era nem soldado, era civil. Mais tarde eu vou falar um pouquinho dele também, em relação a outro aspecto que foi relevante na vida de Jesse James. Mas agora, este aqui é o homem responsável pela transformação de Jesse James de fora da lei para herói, John Newman Edwards. Foi ele que começou a escrever no jornal que Jesse James era um Robin Hood que dava dinheiro aos pobres e que estava lutando pela causa do Sul após a Guerra Civil. Após a Guerra Civil, o Sul realmente sofreu muito nas mãos do Norte, e ele usou Jesse James como um ídolo, como um símbolo dessa luta do Sul contra o Norte, que persistiria após a Guerra Civil. Eu dizia que James estaria apenas roubando bancos que pertenciam a americanos, né, do Norte, e que ele não roubava as pessoas do Sul. Que era mentira, ele roubava o que aparecesse. Diligências, trens, bancos, o que fosse. Agora, vamos falar de uma pessoa muito importante aqui na história de Jesse James, Alan Pinkerton. Ele era um imigrante escocês que se estabeleceu naquela região de Missouri e começou a primeira agência de detetives que utilizava técnicas de inteligência, que são utilizadas até hoje. Por isso que a agência Pinkerton é considerada pelos historiadores como uma precursora do FBI e da CIA, porque eles usavam de disfarces
inteligência, espiões, para conseguir prender malfeitores. Tem uma história que o Pinkerton foi responsável por descobrir um possível atentado contra a vida de Lincoln. Mas agora, esse aqui foi o começo do fim do bando de Jesse James. Ele teve uma carreira, digamos assim, vitoriosa, com assaltos a trens, bancos, diligências. Ele sempre conseguia escapar até dos Pinkerton e também da polícia. Mas nessa aqui, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Cada pessoa conta uma história diferente. Mas o que se sabe com certeza é que a própria população local desse First National Bank, localizado no Missouri, todo mundo lá tinha armas, então eles pegaram, viram que o banco estava sendo assaltado e atiraram contra o bando, matando muitos dos comparsas de James. Então, Jesse James, após essa época, ele fica um ano longe dos holofotes, longe da mídia, mas ele retoma a carreira de crimes, porém com um bando bem menor. Então, como o bando tinha sido reduzido seu número, ele recruta novas pessoas, entre elas está Robert Ford. Esse aqui é um personagem triste da história americana, porque matou Jesse James por traição. O revólver que ele usou teria sido dado pelo próprio James. James estava ajustando um quadro na parede. Ele aproveitou desse momento em que James está completamente vulnerável e dá um tiro na nuca. E aí vai receber os $35 mil de recompensa. Mas a história vê Ford como de uma visão muito negativa dele por essa traição. É por isso que na Divina Comédia o último círculo do inferno é para quem? Para os traidores. Agora, esse aqui é o finalzinho da balada de Jesse James, que menciona o Robert Ford como Dirty Little Coward, o covardezinho sujo. Olha só. Aqui é uma tradução minha, viu, gente? Traduzir poesia não é fácil. Bem, foi Robert Ford, o covardezinho sujo. Eu me pergunto como ele se sente, pois ele comeu do pão de Jesse, dormiu na cama de Jesse, e ele colocou o pobre Jesse em seu túmulo. Este aqui é o local onde Jesse James está enterrado, mas será que ele morreu mesmo? Durante aquela época, havia muitas histórias que Jesse James teria forjado a própria morte e que toda a história seria inventada. Mas em 2008 foi feito um exame, exumaram o corpo e foi constatado com 95% de chance. Vocês vão conhecer isso bem melhor que eu, claro, mas os técnicos, os cientistas, constataram que pelo DNA realmente era Jesse James. Como é que Jesse aparece aqui no cinema? Nós temos esse filme mudo da década de 20, que, acreditem, é estrelado pelo próprio filho de Jesse James, na época com uns 40, 50 anos. Nós temos também essa obra aqui dos anos 50, A Verdadeira História de Jesse James, mas apesar do título, ela também tem muita ficção. Já começa com um letreiro dizendo: o que tem aqui é uma história verdadeira, é baseada em testemunhas oculares, mas não é, gente. As testemunhas oculares, nos anos 50, há muito tempo que morreram. E eu acho que a última obra sobre esse Fora da Lei é com o Brad Pitt e o Casey Affleck, que é a morte de Jesse James, o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Agora, Jesse James também aparece nos quadrinhos, nessa divertida aventura de Lucky Luke. É bem interessante. O Jesse James tem até uma pena que ele coloca no
na testa para se assemelhar mais ao Robin Hood. É uma sátira bem divertida. O irmão dele, Frank, que, segundo a história, era um intelectual, ele aparece com cada frase dele, é uma citação de Shakespeare. Então, nem para falar sim ou não, ele fala sim, aí Hamlet, embaixo tem Hamlet, ato 3, cena 2, algo assim. Pronto. Agora a gente vai sair um pouco desse cenário aqui de Guerra Civil Americana e vamos viajar até os Estados Unidos também, mas em Chicago, nos anos 20. Vamos falar de Al Capone. Al Capone era filho de imigrantes da Sicília. O pai era um barbeiro, a mãe uma dona de casa. Não passavam fome, não tinham nenhuma necessidade, mas ele se envolveu desde cedo em pequenas gangues de adolescente e enveredou pelo caminho do crime. Via talvez a possibilidade de um dia ganhar o que não ia ganhar na vida toda. Em que época nós estamos? Nós estamos na época da Prohibition, a proibição. Eu gosto de brincar que foi uma espécie de surto moralista que os Estados Unidos tiveram, em que todas as bebidas alcoólicas, seja cerveja, uísque, rum, era tudo proibido. Aqui nessa foto vocês podem ver funcionários da polícia, servidores públicos, que fizeram uma batida em uma destilharia clandestina, aqui jogando fora o uísque. Manifestações contra a proibição, aqui nós temos os dizeres, nós queremos cerveja. E por último, aqui uma reportagem do Daily Mirror, que fala a proibição acaba finalmente. As pessoas aqui, todo mundo num bar bebendo. Então foi nesse contexto histórico que surgiu Al Capone. Ele se aproveitou disso, aproveitou que muita gente queria tomar cerveja, tomar uísque, e não tinha como fornecer legalmente. Então surgiram as destilharias ilegais. Mas não era só isso que Al Capone fazia, ele também trabalhava com assassinatos, as pessoas pagavam, aí ele mandava os capangas matarem, e também tinha muitos bordéis. Ele era famoso pelos bordéis também. Esse aqui foi uma noite que marcou Chicago, a noite de São Valentim, em que muitos bandidos de uma gangue rival de Al Capone foram metralhados. Que, ironicamente, o alvo dele, que era o chefe da gangue, escapou por um triz. Mas quando a polícia fez o inquérito, todo mundo sabia que tinha sido Al Capone quem mandou. Mas tinha tanto medo de falar que foi ele, que ninguém quis testemunhar. Até também, pesquisas realizadas depois mostraram que Al Capone detinha em suas mãos toda a polícia de Chicago e boa parte dos políticos. Aqui também, mais vítimas de Al Capone, esse aqui eram mafiosos da própria organização dele, era chamado de Chicago Outfits, que era John Scalise, Joe Winter e Albert Anselmi. Quando Al Capone descobriu a traição, ele fez como se fosse um banquete em honrar eles, mas ao final, quando eles estão comendo, Al Capone chega por trás com um taco de beisebol e enche e assim dá uma surra em cada um deles. Ao final ele pede que um capanga vá lá e dê um tiro de misericórdia, mas ele mata assim a sangue frio os três. Mas agora, olhem só isto que eu vou mostrar para vocês aqui. Será que é caridade isso? Olhem só. O que é que diz o que está aqui em inglês? Sopa, café e donuts. Donuts é aquela espécie de rosquinha que os americanos comem. De graça para os desempregados. Isso aqui foi na época do crash da Bolsa de Valores, em 1929. Então, Al Capone teve essa filantropia de ajudar os pobres. Mas será que foi por isso mesmo?
Possivelmente não. Então, quando os mafiosos fazem essas caridades, é com um interesse por trás. Ou eles querem ganhar a confiança da população para se elegerem, para entrarem na política, ou então estão utilizando isso aqui até para lavagem de dinheiro. Mas o cerco fechou Al Capone não só com o famoso Eliot Ness, mas também teve a participação da Justiça americana, do Ministério Público, mas ele foi preso não por assassinato, nem por rufianismo, nem por nenhum outro desses crimes. Ele foi preso por crimes fiscais, por evasão fiscal. Por isso que ele é mandado para a prisão de Alcatraz. Observem como ele sempre é fotografado em um ângulo que não mostra uma cicatriz que ele tinha no rosto. Por isso que ele também era conhecido pela alcunha de Scarface, o cara de cicatriz. Isso aí foi uma cicatriz que ele levou um dia que ele assediou uma mulher, a filha de um residente lá, um italiano, que tinha uma espécie de navalha e deu um golpe em Al Capone que o deixou com essa cicatriz pelo resto da vida. Essa aqui é a prisão de Alcatraz, conhecida por ser uma prisão inexpugnável. Não tinha como escapar, porque aqui tinha um mar rodeado de tubarões. Houve apenas umas duas fugas nela até a prisão ser desativada. E hoje ela é um ponto turístico. Aqui é a cela em que viveu Al Capone. Agora, o que é que a mídia fez sobre Al Capone? Tem várias representações artísticas. Duas delas estão aqui. Tem uma do Michael Jackson, uma música que ele fez sobre Al Capone, e também o próprio Raul Seixas, uma música que ele menciona o mafioso. Agora, saindo um pouquinho aqui dos Estados Unidos, vamos para o século XX, final dos anos 70, começo dos anos 80, com Pablo Escobar, o rei da cocaína. Olhem só a fortuna que teve Pablo Escobar. A casa dele, conhecida como a Hacienda Nápoles, tinha um parque aquático, aeroporto particular, quadra de autokart, ele gostava de Fórmula 1. Era uma mansão assim, ele foi considerado um dos homens mais ricos do mundo. Estes aqui também são os hipopótamos que ele mandou vir diretamente da África para a propriedade dele e que hoje causam um desequilíbrio ecológico horrível lá na Colômbia, porque não tem predadores naturais. Este aqui é uma reportagem da época que fala de Escobar como um dos homens mais ricos do mundo. Mas, assim como Al Capone, ele também fazia caridade. Olhem só aqui. Este é o bairro que Pablo Escobar construiu em Bogotá. Olhem só o que fala aqui. Bem-vindos ao bairro Pablo Escobar. Respira a paz. Claro, né? Ele controla o crime. É claro que vai ter paz, não é? Mas a população pobre da Colômbia até hoje adora Pablo Escobar. Mas vamos ver quem é que ele era realmente. Olhem só como é que era as rotas do tráfico de drogas. Praticamente ele exportou drogas para o mundo inteiro, todos os continentes. E Pablo Escobar também está associado ao termo narcoterrorismo, que é o terrorismo feito especialmente pelo narcotraficante. Aqui nós temos dois exemplos, um dos atentados à bomba que ele fez, e esse aqui também, muito triste, foi o atentado ao voo da Avianca, em que morreram todos os passageiros, quando ele mandou um comparsa lá com uma bomba. Até o comparsa parece que foi enganado, ele pensava que ele ia só levar um gravador para poder ouvir uma conversa de um passageiro, mas não, era uma bomba que explodiu e morreram todos os passageiros.
A principal luta de Escobar aqui, como nesses atentados, era em relação a um tratado que os Estados Unidos iam fazer com a Colômbia, em que os narcotraficantes, ao serem presos e condenados, eles não seriam julgados e condenados na Colômbia, seriam julgados e condenados nos Estados Unidos. E o que um narcotraficante mais temia era uma prisão nos Estados Unidos. Se ele fosse preso na Colômbia, eles compravam os juízes, os carcereiros, os promotores, iam ficar numa prisão 7 estrelas, 5 estrelas, e ainda iam poder comandar o tráfico por dentro. Quando a Assembleia Nacional rejeitou o tratado, Escobar resolveu se entregar, até porque o cerco já estava fechando, mas ele manda construir para ele mesmo constrói a prisão dele, que ficou conhecido como La Catedral, que todo mundo pensava que seria uma prisão de segurança máxima, mas não, ele mesmo construiu, e era um local que ele estava fazendo orgias lá com prostitutas, bebedeira, uma verdadeira loucura. É como se ele estivesse debochando do poder público. Então, o fecho cerca também em relação a muitos narcotraficantes foi quando um agente da DEA, o Kiki Camarena, foi brutalmente torturado e assassinado. Aí muitos países, muitas agências de controle de drogas começam a fazer uma política de tolerância zero com os narcotraficantes. Após uma verdadeira caçada que envolveu a CIA e que envolveu também a DEA, Pablo Escobar foi descoberto. Ele estava se escondendo numa vila pobre de Bogotá. Ele é morto. Aqui estão os 2 agentes da CIA, da DEA, que ajudaram o governo colombiano na prisão dele. Aqui é o Murphy e aqui é o agente Penha. E aqui o Escobar morto. Eu sou contra esse tipo de coisa, de bater foto com... É criminoso? Não, é criminoso certo, mas não precisa bater foto, não precisa fazer isso, que já é uma coisa quase de barbárie. Eu pessoalmente sou contra. Agora, olhem só, o funeral de Escobar, milhares de pessoas foram ao funeral dele. Olhem só, um homem que praticamente cometeu inúmeros atentados, derrubou um avião, drogou a população, mas mesmo assim era querido pelo povo. Aí tem a romantização do crime. Esta aqui é a obra que eu recomendo para vocês, foi escrita pelos 2 agentes, que é o Murphy e o Penha, que contam como eles fizeram para pegar Escobar. Aqui são livros que eu vou recomendar para vocês. Isso aqui foi escrito por Virginia Vallejo. É uma obra de uma celebridade, uma apresentadora de televisão, repórter, que teve um caso com Pablo Escobar. Por isso que a obra se chama Amando a Pablo e Odiando Escobar. Esta aqui é uma obra pela esposa, a senhora Escobar, Victoria Eugênia Henao, e o filho de Escobar também escreveu uma obra que ele fala sobre o pai. Agora, séries baseadas em Escobar também tem inúmeras. Tem essa aqui, uma produção da Colômbia, da Caracol, que é o Pablo Escobar, o patrão do mal. Aqui é a série Narcos, tem uma série só sobre o Escobar, 3 temporadas só com Escobar. E tem também essa aqui, o Chapo, que se baseia mais no narcotraficante mexicano Chapo, mas o Escobar também também aparece. Essa aqui é uma música bem divertida de mariachi mexicano que fala sobre a vida e morte do Escobar. 5.000 vidas devia, já não se pode negar. Mataram ao papai, dizia a gente chorando. Cerca de 100.000 pessoas o acompanharam ao panteão. Uma descrição do funeral de Escobar.
Agora, só para completar aqui, mais narcotraficantes, só para complementar mesmo. Este aqui é o Félix Gallardo, o responsável pela unificação dos cartéis de droga. Ele foi preso durante uns 10 anos, mais ou menos, mas foi solto. Hoje está velho e, até onde eu sei, ele não atua mais no mundo do crime. Aqui tem o Chapo, foi o que eu mencionei aqui até essa série aqui sobre ele. Esse aqui foi o que sucedeu Gallardo. Ele foi preso em 2015, se eu não me engano, e está cumprindo pena até hoje em uma prisão americana. Este daqui é o grupo guerrilheiro As Farc, que também atua muito no tráfico de drogas. O atuava, ao menos, que agora viraram um partido político, mas parece que estão tendo umas confusões aí, alguns estão querendo voltar à guerrilha. Agora uma cena triste aqui para vocês. Como o México está dividido entre esses cartéis. Fazem verdadeiras guerras entre eles, muitas vezes com a cumplicidade da polícia e dos políticos, e quem mais acaba sofrendo é a população, que não tem nada a ver e acaba se morrendo no fogo cruzado. Pronto, já agora vamos chegar a uma temática mais regional aqui. Vamos falar de Lampião, Virgulino Ferreira, que tinha esse apelido de Lampião porque os companheiros falavam que quando ele atirava, era tão rápido assim, quando ele atirava de noite, que mais parecia mesmo um lampião queimando. Lampião tem muitas aparições, especialmente no cordel. Olhem só aqui. Esse poema de cangaço do sertão é apenas da cultura uma contribuição, um documentário vivo da vida de Lampião. Por ser uma obra feita à luz da verdade viva, mostra a face nobre, humana e até caritativa de Lampião, se tornando a menos repetitiva. Isso aqui é a visão romântica do Lampião, como este defensor dos fracos, que ajuda a população, mas o que a gente vê na história é bem diferente. Outro cordel interessante aqui, mas já mostrando uma parte mais satírica, é a chegada de Lampião ao inferno. Vou resumir um pouco, ler só essa parte aqui, tá? Lampião é um bandido, ladrão da honestidade. Só vem desmoralizar a minha propriedade. Mesmo eu não vou procurar sarna para me coçar, sem haver necessidade. Aqui já é um tom mais satírico, mas mostrando Lampião como bandido. Agora, o Luiz Gonzaga também fez muitas canções que ele menciona no Lampião. Essa aqui é a mais famosa, conhecida como Lampião Falou. É muito, muito boa até. Olhem só, que fala: eu não sei porque cheguei, mas sei tudo quanto fiz. Maltratei, fui maltratado, não fui bom, não fui feliz. Não fiz tudo quanto falam, não sou o que o povo diz. Muito do que a gente ouve sobre o Lampião como esse herói, defensor dos fracos, veio dessa obra aqui de Eric Hobsbawm, um historiador famoso. Ele falou de vários bandidos como Jesse James, Lampião, eu acho que fala de Pancho Villa também. E ele fala de Lampião como um herói. Este aqui é uma foto que nós temos do bando de Lampião. Aqui ele é o centro, e aqui Maria Bonita, o Diabo Louro, aqui também Corisco, certo? Então, eles faziam, realmente era tocar o terror, as pessoas morriam de medo de Lampião, faziam até esconderijos subterrâneos para se esconder quando tinha notícia de que ele estava chegando na cidade. Esta aqui é a recompensa que era dada a ele, 50 mil réis, o governo do estado da Bahia premiará ao civil ou militar capturar ou entregar à polícia o famigerado bandido Lampião. Entre os crimes dele, eu selecionei aqui um dos mais chocantes, está a chacina da família Salina. Isso aqui aconteceu quando um pequeno produtor rural, ele era frequentemente extorquido por Lampião. Lampião não agia só com
a violência em si, mas a ameaça de violência. Ele chegava lá e pedia, olha, me dê esse dinheiro aqui e eu garanto que nada vai acontecer com você, sua família, sua propriedade. Mas teve uma hora que o chefe da família Salim não pôde pagar. O que ele faz? Ele foge da fazenda, se esconde na casa de uns parentes e conta à polícia. Para Lampião, isso é traição. Então, Lampião também usava muito de inteligência. Ele tinha os coiteiros que falavam para Lampião tudo o que acontecia naquela região. Ele descobre onde é o esconderijo da família Salina, vai até lá, mata assim com requinte de crueldade. Uma coisa que os cangaceiros faziam muito, não só nesse caso aqui, mas outros, era capar a pessoa, castrar os homens. Além disso aqui, ele matou 5 pessoas aqui nessa chacina. Só uma conseguiu escapar, um dos filhos. Agora, esse aqui é um historiador, Frederico Pernambucano de Mello, que entrevistou vários cangaceiros que pertenceram ao bando de Lampião, como Volta Seca e aqui Miguel Feitosa. O que ele fala é que o Lampião dava a vida para estar entre os coronéis. Ele servia quase como um mercenário às vezes, lutando entre um coronel para lutar contra outro. Aqui fala de um caso em que ele invadiu uma cidade para pegar lá um sujeito que havia matado o juiz, que era parente do coronel que protegia Lampião. Ele era protegido por gente poderosa também. Também tem uma coisa bárbara que Lampião fez, foi com esse tenente Geminiano. Era um jovem, assim, chegado na polícia. A volante dele foi dizimada pelos capangas de Lampião. Eles aproveitaram que o tenente Geminiano era uma pessoa mais gorda. O que é que eles fazem? Eles esquartejam o homem e utilizam a gordura para lubrificar as balas e as armas. Olha só, muito diferente desse herói do povo. Outra característica assim também dos bandos de Lampião eram pessoas que tinham até um certo sadismo, como Zé Baiano. Ele era conhecido por marcar mulheres com um daqueles marcadores de gado. Aqui, marcava até com as iniciais dele, o JB. A fama do Zé Baiano chegou até em Paris. Há uma notícia de jornal que fala sobre ele. É uma pena que eu não achei aqui. Eu ia mostrar para vocês. Outros cangaceiros famosos, que dá para fazer até uma palestra só sobre eles, é Corisco e Dadá. Corisco também não era nenhum herói do povo, até porque ele conheceu Dadá aos 12 anos, casou com ela e a estuprou. E o fato foi confirmado pela própria Dadá. Ela chegou a ter até um sangramento muito forte no útero, que foi ocasionado pela violência. Aqui nós continuamos com a canção do Luiz Gonzaga, que trata que retrata a morte do Lampião. Olhem só o que ele fala. Aos 28 de julho, eu passei para o outro lado. Foi no ano 38, dizem que fui baleado. E fala em outra versão que eu fui envenenado. Olhem só aqui. Muito semelhante com a história também do bandido Cucaracha, lá de Aragão, lembra? Agora, a pessoa responsável pela morte de Lampião foi o Tenente Bezerra. Não sabemos até hoje com certeza como é que foi a morte de Lampião, como é que Bezerra localizou o bando, pegou o bando de surpresa, conseguiu fazer uma contra-inteligência lá, conseguiu encontrar todo mundo desarmado e vulnerável, mas ninguém sabe ao certo. Ele mesmo escreveu um livro, mas parece que também tem muitas coisas lá que não estão muito exatas. E também é bom que eu fale para vocês que naquela época a polícia chegava a ser quase tão bandida quanto os próprios bandidos. Chegando a torturar pessoas que eles acreditavam que estivessem do lado de Lampião. Então, após isso, Lampião é morto em Angicos, no atual que é
no atual estado da Bahia. A cabeça dele, Maria Bonita, e de outros cangaceiros é cortada e são expostas para que as pessoas, para que o público visse. Foi até depois uma grande luta judiciária dos descendentes desses cangaceiros para acabar com isso, porque realmente é uma barbárie. Não tem por que fazer uma coisa dessa, assim, em pleno século XX. Agora, filmes baseados em Lampião. Nós temos aqui a própria obra Lampião e Maria Bonita, que é dos anos 70. E esta aqui, Corisco, o Diabo Louro, tem mais o Corisco como protagonista, mas o Lampião também aparece. Não dá para falar história de Corisco sem falar da história de Lampião. Corisco era o braço direito dele, o segundo em comando. Se bem que quando o Lampião morreu, ele tinha tido uma espécie de briga com Corisco, de acordo com os cangaceiros, e Corisco tinha se separado do bando. E o cangaço ainda sobrevive na tradição popular através do chachado. Isso aqui é muito polêmico, ninguém sabe ao certo, mas dizem que a dança se originou com os capangas de Lampião. Até hoje as pessoas se vestem como os cangaceiros. Mas eu já li pesquisadores que relacionam o chachado mais a danças de Portugal e da Espanha também, e que são anteriores ao cangaço. Então não sabemos ao certo. Pronto, gente. Então, agora alguns agradecimentos aqui, e só um instante, só mais um pouquinho aqui, agradecimentos aqui à Academia Cearense de Medicina, meu pai, o professor Marcelo Gugel, algumas pessoas também, os professores me deram uns conselhos bons aqui para a palestra, Eric Hoggle, John Priest, Erika Piqueles e minha professora Cláudia Muniz. Agora também, aqui estão meus contatos também em relação a aulas particulares. Esses são os idiomas que eu ofereço, os idiomas clássicos, latim, grego antigo, anglo-saxão e sânscrito. O sânscrito é mais a parte de sânscrito védico, certo? E também o clássico. Idiomas modernos, o ensino inglês, espanhol, italiano, alemão. Aqui o valor da aula remota. Isso aqui, quando a pandemia passar, eu também ensino a domicílio. Aqui está meu telefone, meu e-mail. Além dessas palestras, eu também ofereço cursos. Esses são os cursos que eu ofereço, o curso sobre a Divina Comédia. Aqui a gente trata de toda a parte, fazemos comentários sobre o Inferno de Dante. Tenho também um curso sobre literatura universal. Tem um clube cultural no WhatsApp, que também é um curso semestral, chamado Clube Parnasiano. Quem quiser participar do grupo no WhatsApp é só mandar uma mensagem para mim lá. Esse aqui é um curso sobre os grandes compositores de ópera. Além desse, nós vamos ter um seminário pela Faculdade Rodolfo Teófilo, um seminário de finanças. Vai ser gratuito para os alunos e funcionários da FRT, mas para o público externo ele vai ser pago, mas é um valor simbólico. É mais um seminário de educação financeira. E vai ser no dia 11 de setembro. Também estou com um projeto de diálogos de bioética. Vamos ter uma amanhã, que vai ser sobre a castração química de condenados, se é legal, se não é, quais são as consequências éticas. E teremos mais um, dia 22, sobre direitos dos animais. Acontece às 9h30, quem quiser tiver interesse, vai ser durante a minha aula na FRT, mas vocês podem participar, vai ser aberto ao público. Também trabalho com revisão de textos, ao lado da professora Mirna. Quem quiser me consultar para revisão de textos acadêmicos também, só falar comigo. E é isso, gente. Muito obrigado. E mais uma vez aqui, meus contatos. Quem quiser me adicionar, agora eu tenho o Instagram também, prof.andré.curgel. E o WhatsApp, 9924-7878. Parabéns. Obrigado. Pode sair, André? Posso me tirar? Sim, sim. Interromper compartilhamento? Sim.
Parabéns, André, pela brilhante aula que você acabou de proferir. Obrigado, doutor. Então, estou aberto aqui às dúvidas, perguntas, se tiver algum livro, alguma obra aí que vocês se interessaram, quiserem mais informação. Uma das coisas que eu gostaria de sugerir da próxima palestra é poder, como é que se diz, incluir o maior ladrão de todos eles, né? O Luiz Inácio Lula da Silva. O maior marginal que existe no mundo. O maior marginal que existe no mundo, tá entendendo? Um marginal de alta periculosidade, tá entendendo? Que escangalhou com esse país, tá entendendo? E esse não roubou para dar para pobre, não. Esse roubou para ficar para ele e para a família dele. Aqui Ladrão não é fino. lugar de Ladrão política. Aqui Vamos não é ladrão lugar fino. de política. Não é, mas é. Não. Para poder falar mal desse filho da puta. Eu protesto veementemente. Vamos deixar essa discussão para outra ocasião. Eu tenho um curso de educação política. Porque eu posso até fechar a sala agora, se começarem a falar do Lula. Vamos deixar isso para outra ocasião. Ana, eu posso intervir, Ana? Claro que pode. Ok, eu acho que a academia, já por mais de uma vez, cresce o seu débito, a sua dívida com o professor André, né? Ele sempre nos é muito rico nas suas reflexões, na exposição dos seus conhecimentos. Eu fico muito emocionado em relação a isso, porque eu conheci o André de calça curta, né? Hoje não tem mais calça curta, hoje não. Na época tinha, né? De calças curtas, porque ele é filho de um colega meu de turma, né? O Marcelo, que é nosso confrade. Eu fico muito emocionado quando eu vejo assim um conjunto tão rico de talento e conhecimento em uma pessoa só, jovem. Eu estava comentando com minha esposa aqui, que ele é de 86, né? O meu filho mais velho é de 84, ele é mais novo do que o Diego, 2 anos. Eu fiz essa comparação só para dizer quando... Aliás, o André ainda está com... Não sei se ele está com uma acne aqui no rosto, né? Sim, isso aqui não sai mais, não. Tá. Eu pensei que fosse ainda já uma marca adolescente ainda. Mas, parabéns, você honra muito, viu? Essa nossa miserável espécie humana, sabe? Você nos honra muito em relação a isso, sabe? Já que nós somos tão raros assim com o talento e a vocação sua. Então, a academia fica, assim, muito feliz, brindada por essa sua conferência magistral, eu diria, sabe? E é impressionante como você derrama sobre nós o seu conhecimento de uma maneira, assim, muito, muito natural, sabe? Sem palavreados muito difíceis, né? Você é, assim, muito natural. Parece que a gente estava, assim, sabe? Na calçada da casa dos nossos avós, com as cadeiras de balanço, conversando, sabe? É mais ou menos assim que eu me senti. E se você permitir, e se o acadêmico Roberto, que é o nosso coordenador, permitir, eu queria fazer só uma breve reflexão em torno do tema. E eu vou contar para vocês, eu fui muito estimulado, porque é um assunto que ainda me dói muito, né? Esse fato aconteceu há mais ou menos um mês, 40 dias no máximo. E eu fui despertado a rememorar agora, durante essa noite, quando você apresentou a questão da viúva, né? De James e a viúva, né? Vou contar um fato verídico de 40 dias atrás, mais ou menos. O nosso faz tudo da nossa clínica teve que tirar férias em junho e nós arranjamos uma senhora que tirou as férias dele. Dona Vera é um nome fictício, tá? O esposo dela é seu Antônio. Eles moravam numa casa no Vicente Pinzon. Uma casa humilde, né? Num bairro pobre. E eles, o marido dela, o seu Antônio, trabalhava aqui do lado da UDO, e ela também tinha alguns negócios para cá. E ela tinha um sonho de chegar um pouco mais próximo daqui. E aqui, em torno do centro, arranjou uma casinha para comprar e tentou fazer um negócio casado entre a venda da casinha do Vicente Pinzon e a compra da casinha aqui do centro, né? E parece que dava certo, né? Porque era 40 mil a casa do Vicente Pinzon e aqui era só um pouco mais. Ela tinha uma reservazinha, aí ela
ela ia complementar para comprar a casa daqui. Estava o casal e o filho em êxtase, né, de alegria por sair de um bairro que eles consideravam muito violento, aquela coisa toda que vocês conhecem. Então, depois de muitas das negociações, o negócio foi feito, eles, meu Deus do céu, com extrema boa-fé, eles passaram todos os negócios cartoriais da venda da casa lá do Vicente Pison para o comprador. Passaram antes de receber o dinheiro. E o comprador marcou um dia para eles virem pegar o dinheiro na casa dele, na casa do comprador. E o comprador pagou em espécie, R$40 mil para eles. Eles estavam no carrinho deles, são pessoas pobres, bem organizadas, tem um carrinho deles. Me dói muito contar essa história, porque isso ainda me abala muito. E aí ele foi com o filho, acabar de fechar o negócio, pegar esse dinheiro, pegou o dinheiro, ficou muito feliz, saiu, ele já ia diretamente para o outro negociador para poder passar o dinheiro para outra casa que ele estava comprando. Aí, quando ele se afastou cerca de meio quilômetro da casa onde ele recebeu o dinheiro, aí um carro chegou do lado, o assaltou levando os R$40 mil. É uma coisa, assim, dolorosa, né? Assim, a história da viúva me lembrou muito, só que a história da viúva, como ela é romantizada, dá a impressão exatamente isso, né? Que o cara roubou do rico para dar para o pobre. E aqui é o contrário. Isso é a miséria roubando miséria, miserável, sabe? É o pobre roubando o miserável, sabe? Isso me abalou muito. Eu ainda fico emocionado quando eu falo disso, né? Porque o casal se viu em situação difícil, porque ele ficaram sem casa para morar. Já tinham passado os papéis da casa que vendeu e não podia mais comprar a casa que ia comprar. Então, eu estou pegando isso como gancho para dizer que, com todo respeito, e eu tenho uma absoluta paixão por ela sabe disso, a acadêmica Ana Margarida, mas eu tenho, assim, extremas restrições a alguns profissionais que eu dependo deles, né? Sempre dependi, nós dependemos, enquanto humanidade, que são os historiadores, né? Que eles enviesam frequentemente a história, enviesam a próprio gosto, a interesses pessoais ou grupais, né? E não são todos, lógico, né? Eles sobrevivem dos honestos. A mídia, a grande mídia, essa palavra grande mídia está muito desgastada, mas a mídia sempre existiu, né? Desde aquela mulher que fazia fofoca na janela da casa dela, lá no interior, e até essa coisa moderna que nós temos hoje, a grande mídia que realmente interpreta os fatos de forma enviesada, muitas vezes, umas vezes propositalmente, outras vezes despropositalmente, outras vezes com interesses que deveríamos não mencionar, né? Porque são interesses corporativos, e aí a gente fica, nós cidadãos comuns, nós ficamos no meio dessa coisa e somos normalmente solapados, somos enganados, né? Essa romantização desses bandidos todos que você falou, sejam os lendários, sejam os verdadeiros, são todos pessoas das profundezas dos infernos, sem exceção deles. Todos, sabe? Todos. Tanto é verdade que os governos mais últimos, do último século, eles, quando dão fim a um bandido desse, eles são romantizados pela mídia, pela história, e quando eles são mortos pelo poder público, como, por exemplo, Bin Laden, né? Eles sumiram com o corpo de Bin Laden. Depois eu soube que parece que eles jogaram em alto mar, né? Foram no helicóptero, jogaram. Porque se você sepultar uma pessoa dessa, o local de sepultura dele passa a ser motivos de peregrinação, sabe? Eles são visitados em avalanches, como foi o féretro e o funeral do Escobar, né? Mas, na verdade, são todos bandidos, representantes impiedosos da nossa raça humana, sabe? E, lamentavelmente, a gente se engana. Aí tem uma ruma de pessoas e de mídias interessadas nisso. São os escritores, são os homens de cinema, que passam a explorar essas figuras para ganhar dinheiro em cima deles, né? E nós somos todos, né, enganados, e a gente vai lá, paga o nosso ingresso, a gente vai ao teatro, é uma coisa lamentável, sabe? Lamentável. E o pior é que, como o suicídio não deve ser divulgado pela mídia, eu não sei até quando eles vão suportar, porque daqui a pouco eles liberam, não deve ser divulgado, porque quando você tem conhecimento do suicídio, você pode estimular as suicidas em potencial a cometer o ato.
Então, quando você romantiza esses grandes, imensos, impiedosos bandidos, é como você estimular pessoas que têm isso em potencial, principalmente os jovens, a seguir caminhos criminosos, né? E foi muito rica a sua apresentação, mas eu aqui o tempo todo me vacinando, já que a gente está na época da vacina, me vacinando para não me empolgar, porque tem hora que a gente tem vontade de também entrar sabe, que o medicina é legais, nada de legal, são pessoas que não deveriam ter existido, né? Então, eu queria é quase que essa situação da dona Vera e do seu Antônio, isso ainda eu não me resolvi ainda bem, sabe? Estamos tentando ajudá-los lá na clínica, mas é uma coisa e eu acho que se presta muito para isso, sabe? Isso tornou-se uma coisa popular, isso acontece do dia a dia, não se faz nada, nós não temos mais ordem. Pelo contrário, né? Aqueles que podem trazer ordem para a gente são censurados, né? Hoje em dia, enquanto todo dia eu passo e dou bom dia aos policiais, as pessoas falam mal deles, porque, coitados, são outras vítimas também, né? Porque são todos miseráveis, mal educados, deseducados, mal assistidos. Eita, garoto, eu acho que eu vou me calar, porque senão você vai dormir meio constrangido com o que eu estou dizendo. Embora isso seja fatos, eu fui apenas estimulado pela sua belíssima conferência e eu vou parar para poder dar chance a outros colegas comentarem. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Se prepare, porque de vez em quando nós vamos sugar desse poço maravilhoso que você é, viu? Muito obrigado. Posso falar? Eu posso falar? Pode. Sou eu ou o Marcelo? Não, a idade prevalece. Muito obrigado. O nosso vice-presidente me lembrou uma coisa. A verdade é uma coisa muito difícil, né, de se encontrar. Tanto é que os gregos, os cínicos, todo mundo sabe disso, entre eles o mais importante era o Diógenes. Diógenes diz que a verdade é a vontade de cada um. E, às vezes, nem é isso. Eu, no meu livro sobre a história da neurologia no Ceará, eu conto como é difícil você contar a história. Porque eu cito o caso, por exemplo, do Dario, o grande guerreiro persa, que sitiou a cidade dos citas e disse, olha, não vamos gastar nenhuma flecha aqui, porque eles vão ter que sair para beber água, a gente aproveita e mata os caras. Uma semana depois, realmente, os citas mandaram, com uma mensagem de paz, uma bandeirinha branca, mandaram um cidadão levando uma ave, um rato, uma rã e 5 flechas. Dario entrou em êxtase, né? Disse, opa, ganhamos a guerra. A ave, o rato e a rã é para dizer que tanto a água como a terra são nossas, podem ser ficarão sob nossa ordem, sob o nosso tacão. A ave mostra que o nosso voo aqui vai ser rápido, vai ser um voo bonito, de vitória, né? E as flechas que eles estão mandando significa que eles ensarilharam as armas. Só que esses grandes lutadores levavam consigo pessoas inteligentes. Então, ele levava um tal de Gobrias, que era um filósofo, um estudioso, um historiador, e disse, não, meu imperador, não é assim. O que eles estão dizendo com a doação da ave, do rato, da rã e das 5 flechas, estão dizendo o seguinte, a não ser peças que vocês possam transformar-se em aves e voar, ou em ratos e enfiar-se chão adentro, ou em rãs para refugiarem-se nos charcos, saibam que nunca mais poderão escapar desta terra, mas morrerão atravessados sob nossas flechas. E o Gobrias tinha razão. Eu estou querendo com isso dizer, e está certo esse desabafo do Janetson, do nosso vice-presidente, dizendo que se mente muito, os historiadores, né, têm essa vontade de torcer, pode torcer os fatos, mas que às vezes a verdade é difícil. Eu, pelo menos, como a única tentativa de historiador que eu tive na minha vida, que foi quando escrevi a história da neurologia e da neurocirurgia no Ceará, eu tentei ser o mais fiel possível. Então, tem gente que tenta dizer a verdade e que pode interpretar errado os fatos. Muito obrigado. A história é aberta a interpretações. Aí, realmente, por mais neutro que você tente ser, as gerações posteriores podem analisar a sua obra baseada na vivência deles. E aí, interpretar errado. Isso acontece muito também. Eu queria manifestar. Eu acho que a gente pode começar com
quando, no julgamento de Cristo, Pilatos lava as mãos e ele oferece à massa a escolha, né, dentro da tradição judaica, de libertar um preso na Páscoa. E aí coloca Cristo ou Barrabás. E aí a população, insuflada pelo Sinédrio, pelos anciões, optam por liberar Barrabás. E se coloca muito aí relatos historiadores que tentam revisar e dizer que Barrabás era um herói para o povo judeu, porque lutava pela libertação do jugo romano, quando, na verdade, sabidamente, ele era um salteador, assaltava as estradas que conduziam o povo a Jerusalém, e assaltava tanto romanos como os próprios judeus. Então, ele não tinha nada de herói e de uma pessoa que fazia defesa dos judeus contra a dominação romana. A história ela faz muita revisão, né? Ela é contada por quem ganha, né? É a versão de quem venceu, não é a versão dos vencidos. Então, quem ganha conta e ele apresenta a narrativa que melhor lhe aprouver. Quanto se comprometeu, por exemplo, na história dos primórdios do comunismo na Rússia, toda a perseguição que Stalin faz a Trotsky, de apagar o nome, as imagens, tudo que se relacionava a Trotsky. E tem, por exemplo, aqui a gente tem até um exemplo brasileiro, do Cavaleiro da Esperança, na época que ele era do Partidão, depois ele é excluído e até vaticinaram que a carreira dele se apagaria em menos de um ano. O Jorge Amado entraria para o ocaso, seria completamente ignorado, né? Então, é raro assim, rotundamente. E a Raquel de Queiroz, por exemplo, se queixa porque o Partidão queria que ela mudasse romances dela, né, para ficar uma versão compatível com os ideais comunistas. E o Cavaleiro da Esperança, assim, Jorge Amado retrata Luiz Carlos Prestes como uma obra contratada. Ele também fez um libelo contra um franciscano menor que atuou no Ceará, o Frei Hildebrando, e ele foi um missionário franciscano em Salvador, até tinha uma certa competição com a irmã Dulce, né? Eles não se davam muito bem, porque concorriam nas mesmas searas das doações, mas o Partido Comunista, incluindo o Jorge Amado, então posse do partido, publicaram uma obra que denunciava o Frei Hildebrando como um agente nazista a serviço de Hitler na Segunda Guerra Mundial, né, e ele foi espizinhado, sofreu horrores por conta dessa denúncia. Ele era um frade alemão, e só depois da guerra se viu que, na verdade, era tudo falso. Ele não tinha nenhuma ligação com o governo alemão, ele era um religioso, e a raiz do problema era que o Frei Hildebrando tinha uma influência muito grande nos círculos operários cristãos, que a Ana Margarida conhece bem lá de Baturité. Então, ele tinha uma influência muito grande e o Partido Comunista não conseguia recrutar o operariado para filiá-lo ao PCB. Aí o Jorge Amado se prestou para esse papel a serviço do partido. E aí você citou o Eric Hobsbawm, que é um grande historiador do século XX, historiador de esquerda, uma figura
Até ele se intitulava como era um homem feio, mas que cabeça, né? Ele morreu em 2012, era amigo do FHC, e ele foi traído na sua vida conjugal pela primeira mulher. Ele ficou ofendido, não pela traição, mas pelo fato do amante dela não ser do Partido Comunista. Então, para ele, o ruim é porque o amante não se afinava nas ideias. Então, e ele realmente morreu aos 95 anos, é um dos grandes luminares do pensamento da esquerda, o seu livro sobre os bandidos apregou exatamente essa visão romântica e trata até na obra, ele fala do Lampião, né? Então, é só a guisa de complemento, né? Vejo agora num fato recente, que eu acho que você não quis abordar, por uma questão de conflitos, porque é muito quente o fato, há grupos já tentando criar uma aura romântica para esse facínora que driblou 400 policiais numa caçada de semanas e semanas e já estava colocando como um desvalido que estava se opondo a toda uma força opressora das classes abonadas e dos poderes constituídos contra um pobre coitado que, pelo que o histórico do que ele cometeu, é algo que realmente nos preocupa. Eu sou de uma geração que, quando menino, talvez algum de vocês já adolescentes, da gente gritar Chesma não deve morrer, Chesma não deve morrer. Quando o Chesma foi condenado à morte, aí já depois de vários anos no corredor da morte, e no início da década de 60 ele está prestes a ser executado e há uma grande campanha internacional para preservar a vida do Chesma, né? Então, a gente, aqui longe, na província, né? A gente ficava ecoando esse bordão, Chesma não deve morrer. Eu fico feliz pela apresentação do André, pela apresentação feita sobre ele pelo confrade Flávio Leitão, que eu conheço muito bem, e ele entrou, como diz o nosso confrade Roberto Mises, para cobrir um espaço de última hora diante da impossibilidade do apresentador que estava programado, que tinha sobejas razões para não apresentar na situação remota, e o André propôs esse tema que ele desenvolveu ao cabo de poucos dias. Ele tinha, inclusive, uma outra exposição que teria uma certa tranquilidade para fazer, que era sobre a Chiquinha Gonzaga. Ele também tem muito conhecimento de teorias musicais, conhece muito ópera, é um expert em chorinho, e ele também canta ópera. Ele aprendeu italiano, Roberto, por conta da necessidade de compreender e poder cantar e praticar o bel canto. Obrigado. Eu também queria agradecer ao professor André e dizer também que a romantização com a ópera está muito ligada, né? Tanto que eu escrevi alguma coisa sobre ópera, doença e morte, e nós sabemos que algumas óperas, como I Pagliacci, né? Da Cavalleria Rusticana, a Butterfly, o Rigoletto, a Tosca, o Otelo, todas essas, elas culminam com a morte, mas sempre com um objetivo de romantizar. Entendeu? Então, a ópera também tem uma influência muito grande no que você falou. Eu lhe agradeço e passo a palavra para mais alguém, ou então para o nosso vice-presidente, doutor Janete. Enquanto alguém se manifesta, eu queria dizer a minha alegria de estar com todos os senhores e senhoras, né? Eu, sinceramente, né,
eu tenho, eu sinto muita saudade de vocês, né? De vê-los, de tocá-los, de abraçá-los. E tenho uma esperança muito grande de que isso possa vir a acontecer em tempos futuros breves. Mas eu sempre me renovo e me alimento um pouco desses nossos encontros virtuais, né? Onde a gente consegue ver, né, a feição de cada um, conversar olhando um para o outro, mesmo à distância. Então, quero dizer da minha alegria de ter tido mais uma noite muito, muito agradável com todos. Acho que, muito brevemente, a gente terá a presença do nosso presidente, que está em franca recuperação, e, com certeza, isso tornará a gente bem mais gratificados e alegres, né? Eu consulto se alguém quer se manifestar mais. Não. Posso dar uma possível notícia ruim? Eu queria dizer 2 palavras depois, viu, Marcelo? Não, é que o Jonete falou do reencontro na academia, lá no Benfica, e daquele pão de gosto muito agradável. Eu notei em 2 passagens na rua, por trás da academia, que aquela panificadora estava fechada. Não por isso. Não por isso, porque o doutor Irã Rabelo, nos primeiros tempos, eu não sei se vocês sabem, ele trazia o pão de uma panificadora vizinha, próximo do consultório dele. E eu acho que todos nós temos alguma padaria no caminho da academia. Então, mesmo que aquela feche, o pão não vai faltar. Pode ficar tranquilo, sossegado. Nós temos muitas perdas e não podemos fazer com que elas aumentem. Uma das perdas grandes que nós tivemos foi a castanha do Sérgio Gomes de Matos. Não sei se vocês lembram disso, né? O Sérgio levava sempre 2, 3 saquinhos de castanha para as reuniões da diretoria. Aí o seu Valdir passava umas bandejinhas. Isso é uma perda imensa, né? Mas nós não vamos poder alimentar essas nossas perdas, não. Então, eu acho que o pão não vai faltar, viu, Marcelo? Fique tranquilo. Alguém quer se manifestar mais? Sebastião. O Sebastião. Sebastião, desculpe, Sebastião. Sebastião. Ligue. Isso. Não é nada de importante. É apenas para parabenizar o André pela excelente palestra. Eu sou muito admirador dessa inteligência dele, privilegiada, muito estudioso, e realmente é uma coisa que merece um estudo psicológico profundo sobre essa romantização que as pessoas têm, esse fascínio que as pessoas têm pelo fora da lei. Então, nós vimos aí as apresentações do André. Em alguns desses bandidos, eles se agrupavam com um grupo, com os outros fora da lei. Aqui no nosso Nordeste, nós tivemos a figura do Lampião, que era um verdadeiro exército, um cangaço composto por várias pessoas. Mas o que me chama a atenção, preocupa, é a romantização de bandidos que se associam, só uma sigla, PCC, por exemplo, que também desperta não só medo, como também atrações, simpatia por pessoas. Eles ajudam algumas comunidades. Nós temos exemplos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todos os estados. Fortaleza, inclusive, no Ceará já tem um comando desse tipo, que funciona dentro da cadeia, que chega ao ponto dos governos fazerem acordos. No Rio de Janeiro nem se fala disso. O governo fazer acordos. Aqui no Ceará nós temos um exemplo que houve a transferência de bandidos, por ocasião daquele movimento, aquela greve que eles comandaram de dentro do presídio, transferiram os bandidos para presídios de alta periculosidade e depois eles reivindicaram e retornaram todos. Quer dizer, que é uma situação extremamente complexa, difícil, né, que existe
existe em todo no mundo, existe. As formas são diferentes, mas elas existem. Então, o Odé fez uma excelente apresentação, foi premiado, isso aí, Odé, você considera como um prêmio essa apresentação feita pelo professor Flávio Leitão. Ele, um literato, um intelectual, apaixonado pela mitologia, né? E ele fez uma apresentação digna da sua apresentação. Eu aproveito a oportunidade e peço ao meu confrade Flávio Leitão que me envie amanhã esse texto na íntegra para eu colocar na ata, porque isso é um registro histórico. A história da nossa academia é feita pelos registros, e um dos registros mais importantes são as atas, porque as atas ela passa pelo crivo da aprovação. Então, eu pediria ao meu confrade Flávio Leitão que me envie o seu texto, que é muito importante, porque você falou muito bem, escreveu bem, e uma peça literária, né, de primeira linha. A fala do Marcelo Gugel, excelente, outro prêmio, não só para a nossa academia, mas para o próprio filho, o apresentador, e também do Janete. Então, olha, eu acho que foi uma noite maravilhosa do ponto de vista de conhecimento, de adquirir conhecimento intelectual sobre a história, até mitologia, sobre as artes, porque essa imortalidade desses bandidos até nas artes, né? Pois é isso. Então, eu queria parabenizar a comissão científica, que teve a fortuna de substituir um tema muito importante, que era do Vitoriano, por outro igualmente importante. Parabéns mais uma vez, Adé. Obrigado. Você tem me estimulado muito essas leituras, rapaz. Eu tenho aprendido muito com você, viu? Não. Com toda sinceridade. Meus agradecimentos. Só me perguntar. Alguma dúvida aqui nas obras que mencionamos? Já tem meus contatos, só falar comigo. Mas, Sebastião, a sua oportuna fala em relação à apresentação do confrade Flávio Leitão despertou, eu também tive esse mesmo sentimento seu, e eu fiquei pensando comigo enquanto ele discorria o currículo. Não é somente a beleza de currículo do André, é como ele conseguiu dizer, né? Ele, Flávio Leitão, que aliás é muito pródigo nisso, né? Eu fiquei pensando comigo, Deus me defenda desse homem fazer uma pregação minha um dia, porque se ele fizer, eu vou pecar de vaidade, viu? Porque o homem, rapaz, deixa a gente lá em cima, sabe? O André é merecidamente, mas a mim não seria merecidamente, então eu ia ficar vaidoso e ia pecar muito. Então, eu acho que essa fala do confrade Flávio Leitão tem que ficar registrado, viu? Em ata, eu acho uma beleza, me encantei com ela. Se não fosse a competência do André, eu dizia assim, nós já podemos acabar a reunião, quando acabou a apresentação. Essa é a primeira coisa. Parabéns, viu, amigo Flávio? E segundo é fazer uma cobrança ao André, que o pai dele faz a Deus e o mundo, mas não está fazendo ao filho. Então, eu vou fazer. É que você se preocupe de botar isso no papel, para que a gente entregar ao seu pai, para que a gente possa, isso vai fazer parte do corpo dos próximos anais da academia. Ele cobra isso de todo mundo, mas de você ele não cobra. Eu estou cobrando no lugar dele. Não, posso fazer assim, posso... Ótimo. Bem, pelo visto, né, apesar da agradabilíssima convivência que nós tivemos hoje à noite, mas pelo visto já estamos chegando a quase 21 horas. Agradecer mais uma vez e finalmente ao professor André Bastos Gugel, agradecer penhoradamente mais uma vez a bondade e gratuidade do trabalho da nossa confrade Ana Margarida, mais uma vez cedendo a sua sala para que nós pudéssemos nos reunir. Eu quero mandar um abraço fraterno para ela, para que nós possamos terminar essa noite sem nenhuma mágoa, sem nenhuma contrariedade, viu, Ana? Estou do seu lado, eu deixo um abraço fraterno para que você vá dormir em paz, viu? E sendo assim, eu queria dar um abraço a todos os confrades e confreiras presentes e desejar a você um feliz restante de semana. Ok? Uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Ana, você pode encerrar. Boa noite. Boa noite, um prazer muito grande estar com vocês. Deus abençoe a todos. Boa noite. Ana,
Boa noite, professora Maria Helena da Silva Pitombeira. Boa noite, doutor Janete. Ana Margarida, você pode encerrar, por favor.